Tá certo, bem. Boa tarde. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Se meu áudio tá bom. Deixa eu só botar o tempo da minha live aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me deem esse feedback, por favor. E aí a gente já começa. E Maurício, acho que você é meio que novo por aqui, não lembro. Lívia também é nova por aqui, não é, Lívia? Leidiane não é nova por aqui, já conheço a Leidiane de outras lives, certo? Meu áudio tá bom? Por favor, me deem esse feedback. Se estiver bom, beleza. A gente segue em frente para a nossa live de hoje. E aí, Gustavo, tranquilo? Nirle, como é que tá? Tudo bem? Ah, pô, aí você me quebra, né? Trocou a foto, aí me quebra. Então tá bom. Então estamos com a velha Lívia com foto nova. Ok. Ótimo. Vamos nós aí. Então, se alguém puder escrever pra mim, aí Juliana, tudo bem? Se alguém puder escrever pra mim, relacionamentos, dois pontos, vulnerabilidade e justiça. Tá bem? Que aí eu dou uma fixada aqui. Beleza? Relacionamentos, dois pontos, vulnerabilidade e justiça. Só lembrando que agora, né, as nossas terças-feiras, pô, quem dera, né? Se tivesse, eu botava até uma bandeira da Adidas aqui atrás. Mas tudo bem. E aí, Dani, tudo bem? O que eu ia comentar, que eu esqueci agora. Ah, lembrei. Isso, obrigado, Lívia. Obrigado também, Juliana, botou aí. Diego, obrigado também. Seguinte, o que eu ia comentar com vocês. A minha live de terça-feira, meio-dia, né? Era a live que comentava sobre os pontos de ordenamento pessoal, certo? Mas os pontos acabaram. E aí, Emily, Ademir, eu acho que você é novo aqui, Ademir, bem-vindo. Então, os pontos acabaram, terminamos em 16 pontos. E agora, toda terça-feira, eu vou fazer uma live nesse horário, meio-dia e 10, com o tema de relacionamentos, ok? Vou falar sobre relacionamentos. E aí, Mel, chegou, eu nem comecei ainda, então pode ficar tranquilo. Então, terça-feira, meio-dia, ali meio-dia e 10, nós vamos começar as lives, e as lives a partir de hoje, né? À toa que vocês viram lá, número 1 é a primeira live que nós vamos falar sobre relacionamento. E aí, Renata, tudo bem? Então isso é algo importante. Nós vamos caminhar aqui e fazer algumas lives sobre esse assunto, tá bem? Então é só para que vocês possam entender. O que acontece terça-feira? Terça-feira, live sobre relacionamento, ok? Então isso é algo importante, ok? Então vamos nós. Deixa eu só botar aqui meu fone aqui no computador e a gente vai começar, né? Ah, meu livro foi encaminhado ontem? Ah, graças a Deus. Que bom. Tô ansioso. Então esse é o ponto, ok? Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, refletir algumas coisas e tudo mais, né? Isso veio por conta lá do meu aulão, né? Que é a queda do homem, a falta da virtude da fortaleza e a crise no homem, né? Esse aulão vai estar em breve aí disponível lá no meu site, rafaeldeabreu.com.br, para a compra, entende? Então vai estar lá.
Seguinte, quando que sai, vai ter, que eu saiba, vai sair em agosto, ok? O Quarteto Fantástico lá, tá bom? Enfim, vamos nós, tá bem? Vamos nós. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, no lado de comentar tem um quadradinho com ponto de interrogação. Faça as perguntas ali, fica mais fácil, tá bom? Ó, eu vou só aumentar o brilho do meu celular, vai dar uma pausa, mas vocês não saem daqui, tá? Pronto, agora sim. Agora eu consigo me ver bem. Vamos nós. Seguinte, vamos começar falando um pouquinho que nós estamos inseridos numa sociedade patológica, ok? Nós estamos inseridos numa sociedade patológica. O que quer dizer isso? Se uma sociedade irá se formar bem pelas virtudes, uma sociedade pode se deformar através dos vícios, certo? Então, a gente pode falar de uma sociedade que promove os vícios. E quando eu falo que nós estamos numa sociedade patológica, então isso naturalmente vai entrar nos relacionamentos, né? Vai entrar nos namoros, nos noivados, nos casamentos, etc. Ok? Então, nós vamos acabar percebendo o quanto que essa dinâmica vai perpassando aí, de uma certa forma, a vida de todas as pessoas, ok? Então, nós estamos inseridos numa cultura patológica. E, se o tema de hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade e justiça dentro dessa esfera do relacionamento, na sociedade patológica, isso não pode acontecer. Rafael, como assim? O que não pode acontecer? Você não pode ser vulnerável e também você não está nem aí para a justiça, nem aí para o que é justo, certo? Então, dentro de uma cultura patológica, dentro de uma sociedade patológica, o que importa é o meu desejo. O que importa é o que eu penso. O que importa é esse egoísmo aí, certo? Então, digamos que eu não posso ser nunca vulnerável, então eu nunca tenho que me entregar ao outro e eu só tenho que obedecer algo que faz bem para mim mesmo, ok? Eu só posso fazer algo que faz bem para a minha pessoa. Jamais eu vou entrar dentro de uma esfera da justiça, porque eu vou pensar sempre em mim primeiro, ok? Então, isso é algo importante, estamos dentro de uma sociedade patológica. Vale lembrar, dentro de uma sociedade patológica, a pessoa ela vai entrar dentro de um relacionamento com plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim, ele vai ter N planos, né? Então isso mostra mais uma vez que ele não entra ali por inteiro, ele sempre vai entrar dentro de um relacionamento com todos os pés atrás, certo? E isso é absolutamente problemático, certo? Isso é absolutamente problemático. E aí, dentro dessa sociedade patológica que fala que nós temos que ter prazer, melhor dizendo, nós temos que ser felizes 24 horas por dia, isso significa que a pessoa vai querer necessariamente prazer 24 horas, porque ela não vai ter uma felicidade 24 horas por dia, ou ela vai entrelaçar toda essa questão da felicidade ao prazer. Então eu não posso fazer nada que não vai me dar certo prazer, ok? Então de novo entramos dentro dessa ideia do egoísmo, ok? Então isso é algo importante também da gente visualizar, ok? Então vamos começar entrando dentro dessa esfera de uma sociedade patológica. Então, dentro de uma sociedade patológica, e quem se forma dentro dessa sociedade patológica e aceita e se alimenta dessa estrutura, e aí João, tudo bem? E se alimenta dentro dessa estrutura, o que vai acontecer? Ele vai naturalmente não sabendo se relacionar, ok? Isso é algo importante, mãe. Então isso é algo absolutamente importante da gente ter em mente, certo? Aquele que come, se alimenta, coloca nas veias o alimento que está sendo disponível de uma sociedade patológica e não julga essa sociedade patológica sendo patológica, certo? Vai entrar nessa esfera egoísta e incapaz de se relacionar verdadeiramente, ou melhor dizendo aqui, ordenadamente, ok? Então, se a gente pegar a ideia de ter uma frase
da Cecília Meirelles, que ela fala que é preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Isso seria exatamente essa ideia do que a gente está falando agora. Dentro de uma sociedade patológica, eu amo as coisas e uso as pessoas, certo? Então eu amo as coisas que eu tenho e uso as pessoas para alcançar aquilo que eu quero ter, certo? Então isso é um problema necessariamente, ok? Isso é um problema necessariamente, porque vai invertendo toda essa dinâmica, certo? Então nós temos que sair dessa esfera egoísta e invertida das coisas e saber que eu estou me relacionando com outra pessoa, ok? Então, então isso é algo importante da gente ter em mente, tá bom? Beleza, Kézia? Depois você assiste aí. Então isso é algo importante. Nós estamos inseridos numa sociedade patológica e que ela vai criando aí seus filhos, né? Vai deixando seus rastros aí no meio do caminho, ok? Então isso é algo absolutamente importante da gente visualizar. Esse é o primeiro ponto. Às vezes nós podemos falar assim, porque eu tenho tanto medo disso, disso e aquilo. Às vezes isso vai entrar exatamente aí dentro dessa ideia de que eu não estou me relacionando bem, porque eu já estou dentro da dinâmica dessa sociedade patológica e nem estou percebendo, ok? Então isso é algo importante. Mas vamos lá. Quando nós falamos em vulnerabilidade, vou separar aqui vulnerabilidade e justiça, tá? Falar um primeiro de um depois do outro. Quando nós falamos de vulnerabilidade, é porque nós podemos ser atacados, ok? Nós estamos colocando de forma vulnerável, porque nós não temos o controle de tudo, nós não temos uma certeza absoluta de tudo, certo? Então, nós somos pessoas necessariamente vulneráveis. Claro, quando a gente entra nessa esfera do relacionamento, como eu falei, que são duas pessoas, elas se relacionam, certo? O ponto que a vulnerabilidade entra aí é porque se eu gosto de uma outra pessoa, se eu quero estar com essa pessoa, eu não tenho que ter um plano B, C, D, E, F, G, H, certo? Eu estou com ela, então, Rafael, mas eu tenho medo de me machucar. Mas é isso, quando você está dentro de um relacionamento, você se coloca de uma forma vulnerável, entende? E se você se coloca de uma forma vulnerável, isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Então, tentar ter um pensamento de que você não está vulnerável de uma certa forma, certo? Achar que em algum momento você nunca vai estar, você nunca tem que estar vulnerável, é você tentar achar uma segurança que é absolutamente irreal, ok? É uma segurança absolutamente irreal, certo? Ao ponto das pessoas chegarem ali e falar assim, calma aí, vamos fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato, você escreve aqui pra mim, jura que nada vai dar errado, etc, etc, etc. Só que isso é um ridículo, isso não vai acontecer, entende? Nós estamos falando de vida das pessoas e pode ser que dê errado, pode ser que alguma coisa não saia da forma que a gente queria e tudo mais, certo? Mas quando eu não acredito, quando eu acho que eu não posso ser vulnerável, que eu acho que eu tenho controle de tudo, aí que acontece o grande problema. Porque o fato de você acreditar em algo não quer dizer que isso que você acredita vai acontecer, porque você não tem muita força dentro da realidade no sentido do que você está pensando vai acontecer, ok? O que você tem que fazer é se movimentar, certo? É a atitude em direção ao que deve ser feito, ok? Então, dentro dessa dinâmica, nós vamos estar necessariamente vulneráveis ali, ok? Estar num relacionamento é estar vulnerável, ok? Estar num relacionamento é estar vulnerável. Por quê? Porque eu não tenho controle de todas as coisas. Certo? E quando a pessoa não entra no namoro porque não sabe se vai dar certo, eu falo, mas quem que entra no namoro achando que vai dar super certo tudo? Quem entra numa relação achando, nossa, agora vai dar super certo tudo? Tipo, você está conhecendo uma pessoa. Como é que vai dar super certo se você está conhecendo? Certo? É uma falta de proporção que está aí inserido dentro de uma falta de realidade. Porque não respeita, de uma certa forma, as etapas de um relacionamento.
certo? Então, de novo, nós temos necessariamente uma falta de controle dentro do relacionamento. É claro que absolutamente ninguém quer o pior para si mesmo dentro do relacionamento, né? Então isso é algo importante, né? Então isso é algo importante de ter em mente. Aí, ok, a Carol coloca aqui, por isso é melhor se relacionar com quem é parecido conosco. Então, se é melhor se relacionar com quem é parecido conosco, quer dizer então que se eu juntar no meio de uma praça uma galera com gostos iguais, é só juntar eles que vão dar certo? Também não é isso. Entende? Também não é isso. O relacionamento é muito mais do que gostos em comum. Entende? O relacionamento é muito maior do que gosto em comum. Ah, eu estou procurando uma galera, tipo, vamos pensar na ideia da própria religião, por exemplo. Ah, eu quero que a pessoa que tenha a mesma religião do que a minha. Tá, se é só isso que define, então por que você está demorando tanto para encontrar? Entra numa igreja e casa com o primeiro homem que estiver solteiro. Ele tem a mesma religião que a tua, né? Então, assim, a dinâmica aqui é o quanto as pessoas estão dispostas a lutar dentro desse processo, certo? Então isso é algo importante, né? Então, é o processo da luta, porque, por exemplo, que estejam nas mesmas virtudes, então beleza, mas será que a gente consegue achar uma pessoa que esteja igual dentro desse processo? Não é um processo tão definido assim. O processo é o quanto que nós queremos fazer isso, tá certo? E o quanto nós vamos lutar para isso, certo? E o quanto nós vamos nos entregar para esse processo. E é ponto. E qual é o processo? Do nosso relacionamento. Mas como é que vai ser nosso relacionamento? Não sei, porque eu não vivi esse relacionamento e voltei, né? E voltei da coisa. Eu também acho importante gostar das mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, mas isso não é garantia que o relacionamento vai dar certo. É esse o ponto. Porque senão você entra numa... Porque para quem é conservador, entra na página conservadora e casa com o primeiro. Isso não é garantia. Entende? Então, isso é algo importante. É importante? Ok. Eu acho que pode ser importante. Mas é algo que não define o processo. Certo? Quando eu falo de disposição para lutar e algo que chame a atenção na outra pessoa, é no sentido assim... Nós precisamos de duas pessoas que queiram lutar pelo bem disso. Entende? Isso é um processo importante. Nós precisamos lutar juntos pelo mesmo propósito. Entende? Nós temos que estar juntos nisso aqui. Porque pessoas são diferentes. Certo? As pessoas são diferentes. Porque pessoas às vezes pensam assim... Ah, mas tem que chegar um cara pronto. Mas será que é o cara pronto ou a mulher pronta? Será que ele não tem um potencial para ser alguém? Porque senão a gente vai ficar procurando aquele príncipe encantado com deixa eu pegar as virtudes que eu quero dele. Ah, essa. Ah, beleza, então agora pode. Ou deixa eu ver meu caderninho das virtudes do homem. Ih, tá fora, hein, cara. Tchau, tá, gostei muito de você, mas vai embora. Às vezes a gente está perdendo algumas oportunidades, certo? Beleza, todo relacionamento é serviço? Sim, quando estou falando aqui de relacionamento amoroso, né? Sim, ele é serviço. Ele é serviço. E ambos terão que fazer, né? Servir, e ambos serão servidos, certo? Então isso é algo importante também, tá? Então, de novo, essa vulnerabilidade é perceber que você pode ser ferido, certo? Que você pode ser ferido, só que você tem que fazer necessariamente a sua parte dentro desse relacionamento. A tua parte está ali, você precisa realizar. Entende? Você precisa realizar. Isso é importante. Não é um contrato que segura um relacionamento no sentido de ele dar certo ou errado? É claro que não. Claro que não. O que segura é a disposição de cada um para fazer aquilo dar certo. A disposição de cada um para fazer o seu próprio dever. Certo? Tem muitos relacionamentos, vamos pensar assim, casados, por exemplo, né? Que o marido é um excelente pai e... o marido é um excelente pai e um péssimo esposo, então ele está errado. Entende? Então ele está errado. Ele tá, digamos assim, que ele não está fazendo o papel dele, certo? Porque ele tem que ser um excelente pai, um excelente esposo, pelo menos lutar para isso, entende? Então ele resumiu talvez o próprio relacionamento a ser pai, né? Isso não vai funcionar, certo? Beleza. E aí a pessoa não quer ficar vulnerável porque ela quer ter todas as certezas na mão dela. Ela quer ter aquilo sempre funcionando da forma que ela quer. Ela quer como se fosse uma coisa. Só que relacionamento não é uma coisa. É uma relação entre duas pessoas vivas, diferentes, né? Até quando aquela ideia, mas quando a gente casa, a gente não se torna uma só pessoa, uma só carne, né? Então, uma só carne com duas individualidades, ok?
duas individualidades. Jamais deixará de ser duas individualidades. Então, isso é algo importante da gente visualizar. Então, a pessoa foge dessa vulnerabilidade. Por quê? Porque ela não quer pensar em sentir alguma dor. Só que a vida real é uma vida de dor. Não quer dizer que seu relacionamento vai acabar. Eu nem quero que seu relacionamento acabe. Mas eu quero dizer que ele não é perfeito, porque ele está aqui na Terra, e não há uma perfeição aqui na Terra, certo? Então, necessariamente vai acontecer algumas dores ali. E também dores podem acontecer no sentido de término, no sentido disso e aquilo, certo? Como que foi o término, como isso, como aquilo. Então, vai ter essas dores, isso faz parte do mundo real. Então, se eu não quero sentir dor, a pessoa fala assim, não, eu estou cansado de relacionamento, eu não quero sentir dor, então eu vou ficar sozinho, eu vou só me amar. Isso também não dá certo, porque você também é bem insuportável. Então, quando você começa a se relacionar só com você, isso também vai dar errado, certo? Porque dificilmente você vai ter paciência com você mesmo. Por mais que seja interessante ter, né? Então, não é a opção, não é a resposta correta. Ah, não me relacionei muito bem, então chega de relacionamento, vou só me amar mesmo e ponto final. Isso não vai dar muito certo. Porque nós estamos sempre em relação com alguém, ok? Então, isso é algo importante. Então, a pessoa tem lá engantilizados. O que é isso, engantilizados? Carol, fala pra mim o que é engantilizados. Eu não sei o que é engantilizados. Isso é algo importante que a Carol falou. Me explica o que é engantilizados, mas eu vou entrar nesse ponto. Eu dei um aulão, que era a queda da masculinidade, que eu fui lá falar mal dos homens mesmo, né? E isso é um ponto importante. O quanto... Ah, tá, infantilizados, ok, exatamente, ok, tudo bem, exatamente. Então, assim, o ponto é que os homens, eles não querem ser homens, entende? Eles nem conseguem... Às vezes eles nem querem pensar sobre isso. Eu não quero, porque entra orgulho. Não quero ser... Eu tô bem aqui, né? Então, quando entra nessa ideia da vulnerabilidade, no caso do homem, dentro de uma vulnerabilidade distorcida, desordenada, ele vai falar assim... Sabe aquele cara que ele... Tá claro que vocês vão começar a namorar, ou que tá próximo disso, e ele fala assim... Ah, eu tenho medo de fazer isso porque eu posso me machucar. Olha que ser humano horrível, né? Olha, é um homem falando esse tipo de coisa. É um homem falando esse tipo de coisa. Entende? É um homem falando essa besteira. Entende? É uma besteira. A Renata até botou af porque ela concorda. Então, assim, uma besteira, ele fala isso. Seria muito melhor ele chegar pra você e falar assim, olha, eu não tô no clima pra entrar num relacionamento agora. Caramba, olha que bacana, certo? Ah, mas vai doer na menina. Vai, pô, mas ela vai ter que entender que tá na realidade. É muito melhor ela fazer isso do que ele chegar pra você e falar assim, olha, eu tô com muito medo de me magoar. Olha o egoísmo, até ele nem na garota ele tá pensando, ele tô com medo de me magoar. Ele não consegue, então ele... E aí, como ele tem dois medos, olha como é que ele é medroso. Ele tem medo de magoar e ele tem medo de escolher a opção errada e se arrepender. Então ele não vai nem falar. Essa fala dele vai ser uma fala muito ambígua. Ele não sabe se ele vai ficar ou vai sair. Porque ele tem medo de falar que vai sair e de repente ele fala, putz, mas na verdade eu queria ficar. Entende? Ele não assume a responsabilidade. A vulnerabilidade que eu estou falando aqui é outra. Mas dentro do processo desordenado, o homem vulnerável é terrível. É a famosa desculpa, Camila. Exatamente. É a famosa desculpa. O quanto que a vida seria boa, né? Se as pessoas não fizessem essa movimentação. Exatamente, Carol. Uma coisa meio infantil, de fato. Certo? O quanto que seria melhor as coisas assim. Então eu estou entrando numa outra esfera aqui dos homens que eles estão medrosos, exatamente. Eles são como quem estava no aulão, que tem uma galera que estava no aulão que está aqui, que no texto que a gente leu do aulão fala lá sobre o franguinho molhado, né? O homem parece um franguinho molhado, sabe? Já viu um franguinho molhado? Procure no Google uma imagem lá do franguinho molhado, vocês vão ver como é o homem, digamos assim, contemporâneo, né? Então, isso é algo importante, que é o seguinte, olha, eu não quero, me arrependi, isso faz parte, entende? Ou tipo, olha, eu quero terminar um namoro. Uma vez até... Uma vez até uma pessoa, estava atendendo uma pessoa e ele falou assim, terminei um namoro meu de 4 anos, pra mim não dava mais, beleza.
E aí ele foi, terminou. Falei, tá, e aí, como é que aconteceu? Como é que foi? Tal, tal, tal. Aí ele falou assim, ela falou pra mim, e se eu me arrepender? Olha o que ela fez pra ele, né? E se você tá terminando um namoro de 4 anos, você chegar no outro dia e se arrepender? Aí ele respondeu assim, isso faz parte? Isso faz parte? Isso não é relação humana? Eu fiz uma escolha e eu tenho que assumir a responsabilidade. É esse o ponto. Eu tenho que assumir a responsabilidade. É isso que o cara fez. Alexandre, beleza? Então, isso que o cara fez. O cara falou, olha, eu estou terminando o namoro, eu quero terminar esse namoro. Mas se você se arrepender? Ué, é uma opção. E aí eu vou ter que lidar com esse arrependimento. É simples, entende como é uma postura muito mais masculina, no sentido... Não vou nem falar só masculina. Vou falar de uma atitude mais madura. Porque senão fica assim, se eu terminar e me arrepender? Ué, meu amigo, você tem que assumir tua responsabilidade. Mas e se eu terminar, me arrepender e sofrer? Exatamente, você vai ter que assumir a tua responsabilidade. É exatamente isso. Ou você quer que... Não vai dar nada errado pra você não, tá bom? Tudo que você escolher, a gente vai estar aqui pronto pra quando você se arrepender. Ué, as pessoas escolhem e precisam assumir as próprias escolhas. É simples assim. Entende? É simples assim. Então, de novo, eu entrei no relacionamento. Beleza, entrou no relacionamento. Mas ele pode dar errado. Exatamente, pode. Mas ele pode me trair. Exatamente, ele pode. Mas pode ser que eu traia ele. Sim, também pode. Pode ser que eu não queira mais daqui a 2 meses. Pode ser também, né? E aí? Você tem que assumir a responsabilidade dentro desse processo. Né? Eu tenho uma paciente que o cara fala uma das frases mais ridículas que um homem pode falar pra mulher, que é assim: nossa, mas eu tenho muito medo de te magoar, não sei nem o que fazer. Tipo, que frase é essa, cara? Que frase é essa? Entende? O cara fica, tô com medo de te magoar. Não entrou no relacionamento. Não, aí chama de... Tipo, não tá nem namorando, aí chama de amor. Aí fala assim, eu tô com medo, né, de te magoar, você é muito importante. Ele em nenhum momento tá sendo sincero no final das contas. Porque, em vez de ele falar assim, sei lá, fala a verdade, cara, eu tô confuso em entrar ou não no relacionamento, então eu acho que não é hora de eu entrar. E, enfim, eu preciso desse tempo pra pensar, eu sair de um relacionamento e tal, tal, tal. Então, assim, ele não entra nessa esfera. Isso é terrível, entende? Isso é terrível. Rafael fala mal das mulheres, em algum momento eu vou falar mal. Em algum momento eu vou falar mal de vocês. Mas assim, dentro do que eu vejo, dentro do consultório, né? E dentro do que eu fiz, o próprio aulão fala sobre o homem, eu tenho que atacar só os homens, entende? Hoje. É claro que as mulheres podem se identificar com alguma das coisas aqui, mas eu tô falando direcionado aos homens mesmo. Certo? É de assumir a responsabilidade. Você quer escolher isso aqui? Quero. Ok. Então assumir essa responsabilidade. Certo? Então, isso é algo importante. E muitas das vezes essa dúvida pode estar ligada à infantilidade. Porque, de repente, na própria história de vida, aquela pessoa, não estou falando só do homem, aquela pessoa simplesmente não foi pegando as responsabilidades da própria vida. Entende? Ou tinha sempre alguém lá para pegar no colo quando isso acontecesse. Né? Então isso é algo importante. Né? Aí essa questão, será que eu tô com o pé atrás para entrar num relacionamento? Qual seria uma dessas causas? Seria o processo ali, eu sofri e eu não quero sofrer de novo. Meu Deus. Sabe, eu entendo quando a pessoa fala assim, vou ter que entrar no outro relacionamento, começar aquilo tudo de novo, conhecer a família e tal, tal, tal. Tudo bem, eu consigo entender que isso não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas faz parte. Né? Faz parte. Aí acontece exatamente o que que a Renata fala. As mulheres estão lá. Aí os homens ficam, de uma certa forma, afeminados. Aí as mulheres falam, então, vou ter que tomar conta disso aqui. Aí, começa um conflito, entende? Porque muitas das mulheres não querem fazer esse papel, só que elas se veem, de uma certa forma, obrigadas a isso. Entende? Elas se veem obrigadas. Quantas mulheres casadas têm que fazer o papel do homem? Porque o homem não faz o papel dele. É isso? O homem não faz o papel dele, e aí ela vai fazer o quê? Vai ficar olhando? Ela vai ter que fazer alguma coisa, ela é um ser humano, ela não é uma barata. Entende? O sangue dela não é frio, ela vai ter que fazer uma coisa. Então, já que esse cara não quer fazer, eu vou ter que fazer. Entende? Só que isso que a gente está falando fere todo o processo da justiça. Entende? Por quê? Se um relacionamento saudável, vamos dizer assim,
Uma relação saudável, ela vai estar implicada dentro da vulnerabilidade. E ponto final. Certo? Acabou. É vulnerável e ponto. Certo? E ponto. É claro que, mas tem casais que nunca aconteceram nada. Sim, mas continua sendo vulnerável. Sempre. Né? Sempre será vulnerável. Então, mas eu tenho medo de acabar, eu tenho medo de dar errado. Olha, o dia acaba todo dia. Entende? Isso é algo importante. Isso é algo importante. Oi, Sabrina, tudo bem? Inclusive o Sidney ontem lançou lá 3 livros para que todo mundo compre. Eu já comprei o meu lá, enfim, vai lá no contraimpugnante.com.br. Então, assim, esse é um ponto importante. Esse é um ponto fundamental. O dia acaba todo dia, gente. Não quer dizer que todo relacionamento vai acabar, mas que eu tenho que saber lidar com esse processo. Porque senão você vai viver num mundo onde não tem dor. Aí você vai cair em qual problema? Se você achar que o mundo não tem dor, você vai cair no processo do vitimismo, né? Olha lá, meu Deus, eu sou uma pessoa perfeita, aquela pessoa... Entende? Também comprei ontem, Arthur. Também comprei ontem. Então, assim... Isso é algo importante da gente ter em mente. Entende? Se a gente não entender a vulnerabilidade dentro de um processo realista, que é da vida... Por exemplo, quem garante que vai estar... Quantas horas agora, hein? Quem pode me falar a hora aqui? Deixa eu ver. Tá, 12h42, ok? 12h42. Quem garante que vai estar vivo quando der 1 hora? Ninguém garante isso. Entende? Mas esse é um ponto importante da Carol e da Camila. A Carol fala, né? Na verdade, temos que nos autoconhecer primeiro. Ok, a gente tem que ter mais ou menos um conhecimento de si. Mas, por exemplo, a Camila botou aqui, é difícil lidar com esses medos depois de sair de um relacionamento que acabou. Exatamente, mas isso é exatamente assumir responsabilidade. Saber que aquilo ali é difícil. Entende? Eu não falei em nenhum momento, e seria um erro falar, que... E aí, Camila, tudo bem? Né? Que aqui vai dar 1 hora ainda, olha que coisa. Então, assim, o que eu ia falar da Camila, da outra Camila, da Camila Navarro. Seguinte, que assumir que tem medos depois daquilo faz parte da realidade. É tipo, por exemplo, vamos dizer que você sofreu um acidente de carro, capotou com o carro. Quando você entrar no outro carro, numa outra vez, em algum momento, 1 semana depois, e você sentir medo daquilo, você não está sendo anormal. Você capotou com o carro. Entende? Isso é absolutamente normal. Entende? Então, quando você sai de um relacionamento longo ou que tem acontecido uma coisa muito ruim dentro dele, é normal que você fique um pouco com medo. Só que a resposta não vai ser necessariamente você falar assim, não, agora eu não quero saber de relacionamentos nunca mais na minha vida, homem não presta. Né? E se a gente for pensar nesse sentido, é o seguinte, pessoas não prestam, porque homens fazem coisas horrorosas e mulheres fazem coisas horrorosas também. Entende? Então, dentro desse processo, é uma questão humana, né? Então a gente vai necessariamente se recuperando. Não é necessariamente... A resposta não está... a resposta... Eu nem sei como é que eu faço isso, Renato. A resposta não está necessariamente... Vai ficar salvo, Camila, 24 horas, tranquilo. A resposta não está necessariamente... eu tenho que sair e entrar em outro. Não necessariamente essa é a resposta. Entende? A resposta está... Olha, eu sei do que aconteceu. Eu tenho que entender porque aconteceu aqui algo pesado. É algo pesado. Agora eu tenho que me recuperar, porque às vezes um relacionamento dentro dessa vulnerabilidade, que eu falei que a gente pode acabar sofrendo algo, né? Sendo atacado por algo, às vezes pode ser um tapa, às vezes pode ser uma facada, às vezes pode ser um tiro, às vezes pode ser um prédio que desaba. E a gente tem que reconstruir, certo? É esse o processo. O que a gente não pode fazer num processo de vulnerabilidade é entender que nós somos vulneráveis e quando a gente for atingido por algum momento, a gente ficar lá lamentando no chão, rolando na lama da tristeza. Porque não é isso. Porque sempre tem alguém com alguma história amorosa que é muito pior do que a nossa. Sempre vai ter alguém. Entende? Mas eu não sou aquele outro e tal. Não é, mas você não é a pessoa que sofre sozinha. Pode ficar tranquilo que você não é exclusiva, né? Nesse sentido. Então isso é algo importante da gente visualizar também. Ok? Isso é algo importante. Então quando eu falo que isso tudo fere a justiça, é porque se eu tenho medo de ser vulnerável, de ser ali atacado, então eu não vou me doar, né? Eu não vou me doar da forma que tem que ser doado dentro do relacionamento. Sabe aquela ideia do casamento que fala que a pessoa casa para fazer o outro feliz e não para ser feliz? Né? Então, esse é um ato de justiça. Eu caso para que o outro seja feliz e o outro casa para que eu seja feliz e dentro desse encontro a coisa funcione, ok? A coisa funcione.
Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Então, isso é um processo de justiça. Então, para que isso aconteça, sabe aquela ideia, ninguém me deve nada, etc, etc, etc. Então, eu tenho que servir, eu devo ao outro. Então, dentro dessa esfera do relacionamento, eu devo ao meu marido vai falar que deve à esposa, certo? E a coisa funciona. Entende? E a coisa funciona. Ah, mas ele não está fazendo. Realmente ele não está fazendo a parte dele. Aí fere o processo da justiça, certo? Então, dentro dessa ideia do relacionamento entre vulnerabilidade e justiça, é fazer o que deve ser feito, cumprindo o seu papel. Ok? Rafael, mas as pessoas não estão prontas. Exatamente. De repente você está com um homem que ele não está pronto. Assim como você pode ser uma mulher que também não está pronta. Né? Então é um processo onde isso vai ser construído. Para que a gente não fique nessa esfera assim, eu não tenho namorado não porque eu estou esperando aparecer um cara perfeito. Né? Ela talvez não fale com essa frase, mas na prática é isso que ela espera. Né? Então sabe aquela ideia? Deus me manda, né? Tipo, Deus me manda um namorado. Aí passa o primeiro, não, esse aqui tem um defeito X. Aí vem o outro, esse aqui não. Então assim, Deus está mandando, só que não vai mandar um cara necessariamente perfeito. Porque a ideia é que um processo de construção seja feito com duas pessoas. Né? Então, então isso então isso é algo importante, certo? Então então isso é um processo importante. Por exemplo, ó, a Bia botou aqui, né? Depois de um término complicado em que fiquei sozinha com um bebê de 2 meses, agora, 3 anos depois, me coloquei disposta a deixar acontecer um novo relacionamento. Exatamente, aquilo que nos ataca não tem o mesmo tempo de recuperação, é uma ferida. A cicatrização de uma ferida é um processo que pode demorar um certo tempo. Eu não sei, é o caso da Bia, não é um caso tão simples assim. Alguém já ficou nesse estado? Eu não fiquei, eu não sei o que é isso. Então, pelo que eu leio, provavelmente é uma coisa muito difícil, obviamente. Então, ela vai curando aos poucos aquilo dali. A ideia é essa, ela não precisa entrar no relacionamento um mês depois, mas ela vai fazendo, ela vai construindo até uma hora que isso vai chegar e falar, ok, esse é um processo. Entende? Então é esse o ponto. Porque senão a gente não respeita o tempo. Entende? Por quê? Porque eu não gosto de sofrer, porque eu acho que sofrer é um problema. Entende? Então, então isso é um processo importante. Certo? Pois é, a terapia ajuda, mas não é o suficiente por conta do quê? Porque dentro de uma relação paciente-psicólogo, eu costumo falar com meus pacientes que é uma coisa meio 50-50. Não adianta eu falar se ele não conseguir fazer. Ele precisa fazer a parte dele e eu faço a minha. E o jogo, digamos assim, funciona. Então, de novo, dentro da justiça, a pessoa tem que fazer o que deve ser feito, cumprir o seu papel. Certo? Então, isso é algo importante. Olha que frase interessante da Carol. Exatamente. O ponto é o seguinte: às vezes não é talvez a relação que vocês sonharam. Às vezes não é. Mas eu vou fazer o quê? Alguém assistiu a live do Scar ontem? Né? Do Rei Leão? Ontem eu falei sobre isso. Às vezes a realidade não está da forma que você queria, mas se você se rebelar contra essa realidade, vai ser pior. Certo? Se você não souber lidar com essa cicatriz, vai ser pior, certo? Então, a Carol coloca aqui, eu também fiquei sozinha com meu filho, mas eu uso isso para formar meu filho, para ser um bom homem. Entende como ela pegou aquilo dali e jogou, calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, não adianta eu ficar me lamentando. Entende? Então, de novo, a Bia coloca que foi muito difícil, precisou deixar Deus curar as feridas, terapia e oração. Então, assim, ela vai ter... O ponto é estar fazendo alguma coisa. É esse o ponto. O que não pode fazer é achar que nós não merecemos nada, porque isso não vai adiantar nada. Deus, eu não mereço sofrer assim, tal. Ok, o que isso resolve? Você já aconteceu. Você falar isso, Deus vai falar, opa, então deixa eu voltar aqui o relógio do tempo. Desculpa, eu errei de pessoa, tá? Deixa eu voltar e agora... Não é assim que funcionam as coisas, certo? Então, dentro desse processo de relação, e quando a gente fala de justiça, a gente precisa doar ao outro, certo? A gente precisa doar ao outro, é um princípio aqui de justiça em relação aos relacionamentos. Eu preciso entrar nessa esfera necessariamente da doação, certo? Só que essa doação, meus amigos, não é uma doação material somente. Eu vou dar presente, eu vou dar flores, eu vou levar café, eu vou morar num lugar legal e tal. Eu vou dar roupa, eu vou dar o meu cartão de crédito, enfim, qualquer coisa assim. Não é esse o ponto. Né?
Não é esse o ponto. Quando eu falo de doação, é doação da sua pessoa a outra. Entende? É o sangue, suor e lágrimas em relação a se doar ao outro. Entende? Porque essa pessoa é a pessoa na qual você escolheu ficar ao lado. E é sangue, suor e lágrimas se doando ao outro. E essas lágrimas não são necessariamente de tristeza. E se doando ao outro dentro dessa esfera onde eu continuo sendo vulnerável. Certo? É esse o ponto. É doar a si mesmo ao outro. Certo? Isso é algo importante. Essa é a doação. Quando alguém olha, quando alguém percebe que uma outra pessoa está se doando a ela como pessoa, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida e eu estou aqui com você, isso é algo absolutamente importante. Certo? Isso é absolutamente importante. Certo? Então, Renata falou aqui, né? Quando nós que erramos e perdemos uma pessoa excelente, assumir as consequências e aprender com esse fracasso para não errar mais, né? Exatamente. Dói muito. E por que dói muito? Porque você sabe que você errou. Você sabe aonde você errou. Você sabe que você não deveria ter errado. Então dói. Né? E a culpa é de quem? É tua mesmo. Né? Provavelmente, se você errou, se você é responsável por isso, a culpa é sua. Só que você não deve paralisar por isso. Você tem que continuar dia após dia construindo a tua vida, porque a tua vida continua. Certo? A tua vida continua. Pô, mas é uma pessoa excelente. Exatamente. Agora, não sei o que vai acontecer. Se perdeu, se vai ter, se não vai ter mais, etc, etc, etc. Entende? Então, a questão que tem que acontecer é o seguinte. O arrependimento, quando uma pessoa se arrepende de algo, ela não quer mais cometer algo que foi feito errado. Ok? É o arrependimento. O problema é quando ela tem um remorso ali, que o remorso, ela vai entrar naquela esfera de que ela vai o tempo inteiro se apunhalar por aquela situação, entende? Arrependimento gera movimentação, se eu me arrependo, eu vou corrigir isso de alguma forma, entende? Esse remorso não, vai ficar uma coisa ali meio amarga o tempo inteiro, certo? Só que tem que lembrar o seguinte, tem que lembrar o tempo, né? Não sei quanto tempo isso aconteceu, então tem que ter um certo cuidado aí numa esfera tempo e espaço, né? Para ver qual é o momento disso. Mas o ponto é, vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis e a relação está sempre dentro dessa esfera. Não é à toa que, por exemplo, você pode pegar pessoas que estão casadas há muito tempo e às vezes eles têm brigas que machucam um ao outro, certo? A gente está falando de pessoas casadas há muito tempo, ok? Então isso é um ponto importante. Ó, a Fabi botou aqui, né? Viúva há 4 anos, me sinto segura em começar um relacionamento. No fundo é esse medo de sofrer. E assim, ninguém vai te garantir, Fabi, que você não vai sofrer. Ninguém pode te garantir. Você pode acabar não sofrendo mesmo. Você pode entrar num relacionamento e ser mil maravilhas, entende? Mesmo num relacionamento mil maravilhas, vai ter momentos tensos ali, certo? É normal, brigas e tal. Né? As pessoas vão discordar e tudo mais. Só que se você esperar para entrar num relacionamento, né, onde ele não vai ter um certo sofrimento de alguma coisa, é difícil, entende? Todo relacionamento tem ali uma certa... Exatamente, Renata, exatamente. Então isso é um processo importante de você entender, porque dentro da realidade é isso. Não vai ser 100% agradável. A vida é uma tensão, de uma certa forma, né? O Gustavo Corsão tem uma frase muito boa, que ele fala assim, pássaro e lesma. O homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Entende? Então, assim, a gente tem que ter um processo, o desejo de ficar na realidade. Certo? E, o que eu faço com as dores que aconteceram na minha vida, os sofrimentos? Nós temos que entender que as dores entram dentro de um aspecto pedagógico, então nós temos que aprender com isso, de alguma forma, tirar um aprendizado desse processo. Entende? Eu entendo que as pessoas têm um sofrimento, têm medo do sofrimento, porque é uma coisa que é incômodo, pô. Certo? A gente tem medo de algo que nos machuca, algo que nos fere, algo que nos entristece. Isso não é uma coisa necessariamente anormal, ok? Mas como nós somos seres humanos racionais, temos essa racionalidade,
Então, é importante que a gente consiga compreender o seguinte, que eu, como ser humano, consigo enfrentar uma determinada dor para alcançar um bem maior, para alcançar um bem que é necessariamente difícil de se alcançar, certo? Então, isso é absolutamente importante da gente ter em mente. E para isso, para a gente entender essa ideia de vulnerabilidade e justiça dentro do relacionamento, a gente tem que entrar numa esfera também do amor. E até coloquei aí, foi na postagem de ontem, né? Mais amor, por favor. Que inclusive, geralmente quando a gente, não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha muitos protestos na rua que tava sempre uma galera com essa placa, né? Mais amor, por favor, mais amor, por favor. Mas não sabem o que é o amor. Não sabem o que eles estão falando e nem o que estão pedindo. E aí, Daniela, tudo bem? Não sabe o que estão falando e nem o que estão pedindo, certo? Por quê? Colocam o amor sempre numa esfera subjetiva. Então o amor não tem um traço na realidade, é só internamente. Eu tenho a minha forma de amar e ponto final. E aí o outro que me aceite assim ou não, certo? E eu não tenho nada que mudar, né? Isso é um problema, porque se o amor for só subjetivo e cada um tem sua forma de amar, né? Se ele for só isso, ok? É um problema porque a gente vai ter que liberar a pedofilia. Não é isso? Já falei isso algumas vezes, né? Se o amor for só subjetivo, vai ter que liberar a pedofilia. Porque o cara vai chegar e falar, é a minha forma de amar. Não é isso? E aí? E se a pessoa entra na esfera que o amor é só sentimento, também é outro problema. Porque para quem é casado aqui, em algum momento já quis arrancar a cabeça do marido, certo? Que, nossa, por que esse cara fez isso? Sujou tudo, ó o sofá, tá imundo, ó o cara jogando... Enfim, se o amor fosse só sentimento, ali ela iria embora, né? Ali ela iria se separar. Se o amor fosse só sentimento, ela não iria resistir a nenhuma tentação, vamos dizer assim, de trair. Porque se é só sentimento, agora eu não estou sentindo amor por ele, então eu vou trair, certo? Então o amor é muito maior do que esse processo. O amor tem sua parte subjetiva, tem sua parte sentimental, mas o amor é um ato realista, um ato super livre do homem dentro da realidade, onde o amor está inserido necessariamente o sacrifício, ok? Está inserido necessariamente o sacrifício, o sangue, suor e lágrimas. Por exemplo, para quem é mãe aqui, pode responder, tá? Vou perguntar, vocês podem responder aqui nos comentários. Para quem é mãe, por exemplo, vocês amam o filho de vocês e falam para mim o quanto que é cansativo, o quanto que vocês têm que se sacrificar, ok? Não tem que muito se sacrificar por isso, pelo filho de vocês? E vocês não amam eles? A Renata é mãe. Pois é, entende? Então o sacrifício está entrelaçado em relação ao amor. E como a Renata colocou ali, amor é uma atitude, amor é um ato justificado na realidade, ok? Vou repetir, o amor é um ato justificado na realidade, certo? Ó, a Bia botou aqui, é muito cansativo. Sim, o sacrifício cansa. Só que se eu perguntar pra Bia, Bia, faz o seguinte, então pega teu filho e doa. Não fica com ele mais não. Doa ele. Você vai falar o quê? Provavelmente ela fala, não, mas meu filho, pô, eu amo ele. Entende? É muito cansativo, mas eu não quero dar não. Entende? Então, assim, esse é um processo importante de ter em mente. Certo? O amor é um ato justificado na realidade. Ok? Eu preciso justificar isso. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar aqui quando vocês estavam namorando aí. Exatamente, ó, jamais doaria a minha princesa. Olha que ponto importante. Certo? E de novo, se falou de princesa, para um reino funcionar existe o sacrifício de todas as partes. Certo? De todas as partes. Se a gente quiser voltar à ideia... olha aí, ó, filho no escuro do egoísmo, etc, etc. Se a gente pensar na esfera lá do Rei Leão, o Mufasa, que era o rei lá e tal, eu estou governando para o bem comum, é isso que ele faz. E isso existe sacrifício da parte dele porque tira o egoísmo, que exatamente a Renata está falando aqui. Então, de novo, o amor é um ato
é um ato, né, um ato de justificar na realidade. Então, por exemplo, para quem namorou aqui, aí vamos lá, o homem chega para uma de vocês e fala assim: olha, eu amo você, olha que coisa bacana de ouvir, né? Mas se ele não justificar essa frase na realidade, ele não te ama, é simples assim, entende? Só se ele chegar para você e falar assim: eu estou passando por um problema muito grande que eu não estou conseguindo expressar, que eu estou com uma dificuldade, aí é uma outra história. Mas se o amor não for justificado, por exemplo, as mães aqui, como é que você justifica o amor aos seus filhos? Cuidando deles, educando eles, colocando eles de castigo, inclusive, né? Brincando com eles. Enfim, esse amor é justificado, certo? Esse amor ele é justificado na vida prática, certo? É aí que está o ponto, entendeu? É aí que está o ponto. Você precisa justificar. Se eu falo que eu amo, isso precisa ser provado na realidade, entende? É tipo eu falar assim: eu vou fazer uma live meio-dia. Como que eu vou provar isso? Estando meio-dia fazendo a live. Ok? É esse o ponto. É esse o ponto. Não dormindo, como a Bia botou aqui. Então, quando a gente fala que o amor é um ato de justificar na realidade, é que ele não pode ficar só dentro de nós. Ele precisa sair, ele precisa ao encontro, ele precisa ser o serviço, ele precisa ser a entrega, ele precisa ser o amor que eu vou doar ao outro através do sacrifício, envolvendo sangue, suor e lágrimas, necessariamente. Ok? Então, entendeu, Carol? Essa ideia da... Não, na verdade não tem nenhum romantismo, gente. Na verdade vocês têm que sair dessa ideia. Tem que sair dessa ideia de romantismo, pelo amor de Deus. Romantismo não tem nada a ver com alguém ser romântico. Ok? O romantismo é você achar que o cara vai vir de cavalo. É você achar que não vai ter defeito. É você achar que o cara vai ficar sempre lindo, cheiroso, maravilhoso, com a roupa perfeita. Entende? O romantismo é um problema. Certo? Então, obrigado, Renato. Então isso é algo importante. Ser romântico é bom, inclusive das duas partes, né? É bom, é óbvio que é bom esse processo. Como é que a Cláudia falou? Deixei passar. Então, a Cláudia botou aqui: tanto que quando o Simba perguntava se ele não pode fazer o que quiser por ser rei, Mufasa responde que um rei deve fazer o que deve ser feito. É esse o ponto. Então, se a gente pensar nessa ideia de uma monarquia, vamos dizer assim, dentro de uma família, né, com o rei, com a rainha, com as princesas, né, ou com os príncipes, todos têm ali, né, todos têm que ser ali responsáveis para fazer o que deve ser feito. O rei fazendo o seu papel, a rainha fazendo, os príncipes e as princesas e tal. Esse romantismo, ele exagera o tom da coisa. Eu costumo falar que o romantismo é uma música do Djavan, entende? Então, se você pegar uma música do Djavan, não lembro agora o nome dela, mas se pegar uma música do Djavan bem melosa, você vai ver o que é aquele romantismo, porque ele sai da realidade, entende? Ser romântico não sai da realidade, você pode ser romântico dentro da realidade. Quer ver um exemplo? Levar o café da manhã na cama. Você está sendo romântico, está dentro da realidade, certo? Quando você fala em romantismo, você cria uma coisa muito fora da realidade e que não entra dentro dessa esfera atual da coisa, né? Então isso é algo importante. Você deságua em mim e o oceano. Olha que bela frase, né? Então, assim, isso é algo importante. Então, assim, o ponto eu não sei se é o teu caso, Carol, mas o ponto que é importante é o seguinte: muitas das vezes o cara ele quer ser romântico, mas ele nunca foi, aí soa falso, pô. Esse que é o problema. O cara ele foi um cavalo, aí um dia ele chega com as flores. Pô, se você não achar que isso é falso, entende? Se você não achar que isso é falso, entende? Fica estranho, lógico que fica estranho. Ontem o cara tava comendo a flor igual um cavalo, agora ele tá com a flor na mão com um buquê assim. Lógico que isso é estranho. É lógico, eu acho isso muito estranho também, né? Então por isso os homens aqui, eles não tem que fazer uma etapa, sabe, no aniversário, no dia dos namorados, tipo, é óbvio que alguém vai achar isso estranho. É óbvio que você vai achar isso estranho. Eu vou achar super estranho, inclusive, né? É um processo que ele é sem data. É esse o processo. Ele não precisa ser data. Você não precisa dar flores para tua você não precisa dar flores para tua esposa, ou levar, sei lá, chocolate, levar alguma coisa que ela gosta, só porque tem uma data comemorativa, pô. É óbvio que não. Mas isso é óbvio, entendeu? Porque as pessoas precisam entender que o outro gosta quando o outro percebe que aquela pessoa estava em outro lugar e pensou nela.
Então nem que o cara chegar, mas eu não tenho dinheiro para comprar um buquê de rosa, sei lá, 50 reais, 60 reais, alguma coisa assim. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas se você chegar, for no mercado, comprar um batom, não tô nem falando Kinder Ovo, porque Kinder Ovo é um absurdo. Comprar um batom, chegar em casa e falar assim, olha, lembrei de você, comprei pra você. Tipo, a pessoa, caramba, esse cara tava lá em algum lugar e pensou em mim, pô. É esse o ponto, entende? É esse o ponto ali dentro dessa movimentação. Entende? Então, é um processo onde precisa acontecer acontecer dentro dessa dinâmica, certo? Aí tem que ter uma live sobre isso, Lília. Uma live sobre isso. Ainda mais a gente está chegando no final aqui, não vai dar pra gente falar. Temos 5 minutos, 5, 4. Não dá pra falar hoje nesse processo. Então, assim, isso é um ponto importante. Somos vulneráveis, ok? Somos vulneráveis e não tem como matar isso, porque nós não temos o controle de tudo. Não, dá um Kinder Ovo, pô, casa amanhã, né? Se der um Kinder Ovo, casa amanhã. Se der um ovo de Páscoa do Kinder Ovo, ou se der uma caixa do Ferreiro Rocher, aí, tipo... Então, assim, mas o ponto é, eu vou dar... Por isso que eu falei que não tem questão de data comemorativa, porque você vai dar porque você ama aquela pessoa. Você não tá dando para que ela dê pra você de volta. Entende? É esse o ponto. É esse o ponto. Entende? É esse o ponto. Então, essa vulnerabilidade vai sempre existir justamente pela ideia de que nós não temos controle das coisas. Entende? Então, como nós não temos controle das coisas, nós temos que saber lidar com essa vulnerabilidade fazendo o que precisa ser feito. Entende? Fazendo o meu papel. Porque se isso der errado, eu vou sair com a minha consciência tranquila. Entende? Poxa, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Se não deu certo, ou se o cara agiu de uma forma dentro da questão da infidelidade, eu acho que a Lília perguntou aqui, né? A culpa é, ok, eu fiz o que eu deveria fazer, entende? Eu fiz aqui a minha movimentação, eu me doei, eu fiz isso, isso e aquilo. Se a pessoa fez essa outra movimentação, entra entra dentro desse processo, entende? Nós precisamos fazer algo, porque é a minha parte, ok? É a minha parte. Eu não vou conseguir fazer a parte do outro, porque o outro precisa fazer a parte dele, entende? Isso é algo absolutamente importante para nós. Então, somos vulneráveis, porque nós não temos o controle de tudo. Nós não podemos... E aí, Fabiola, tudo bem? Nós não temos o controle de tudo. Não dá para entrar em relacionamentos com plano A, B, C, D, E, F, G, H. Não tem como. Isso não é uma forma autêntica de se entrar em relacionamentos. É melhor nem entrar, então. Ok? O medo de sofrer. E aí, Fabiola? O medo de sofrer... A vida tem isso, entende? Tipo, não tem como você limitar isso só ao relacionamento. O medo de sofrer está envolvido dentro da vida, né? O sofrimento é inerente à vida, ok? E que o processo da justiça é que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que me doar ao outro além de uma esfera material, e o outro também tem que se doar a mim além de uma esfera material. É uma troca, ok? É uma troca, né? Eu devo a ele e ele vai dever a mim, certo? É um processo, ninguém me deve nada, eu que sirvo ao outro, então eu sirvo a ele e ele serve a mim, ok? É dentro desse processo, acho que vocês entendem bem essa dinâmica, né? Isso é algo importante e você precisa fazer a sua parte necessariamente, saindo dessa esfera da nossa sociedade patológica que vai estimular muito mais esse egoísmo, vai estimular o plano A, B até a letra Z, certo? E que vai afastar as relações saudáveis, porque vai amar coisas e usar pessoas em vez de amar pessoas e usar as coisas. Terminando aqui com Cecília Meirelles, olha que cultura bacana, ok? Enfim, meus amigos, é isso. Falta um minuto, eu vou terminar aqui para eu conseguir dar tchau para vocês. Tem umas lives que eu não consigo nem dar tchau direito, fica meio... falta de educação, né? Enfim, é isso, meus amigos. Terça-feira eu quero fazer sempre uma live sobre relacionamentos, tá bem? Já que os pontos de ordenamento pessoal acabou na semana passada. E é isso. Semana que vem a gente volta meio-dia, meio-dia e 10 por aí, pra gente falar um pouco mais sobre relacionamentos em outra esfera, em outra questão, pra gente continuar. Tá bem? Obrigado, Lília. A gente segue em frente. Obrigado, Fabiola, Paulinha. Seguinte, Lisa. Live do Rei Leão está ainda ao vivo, né? Quero muito que vocês assistam. Hoje tem IGTV novo.
ok? E é isso, meus amigos. Qualquer coisa, falem comigo. Estamos juntos aí até quinta-feira, 8h20. Tá bem? 24 horas essa live fica no ar, tá bom? É isso. Tchau, tchau, meus amigos.